Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Aprovado no plenário o projeto que valida isenções de tributos e impostos como o ICMS oferecidas pelos estados às empresas na chamada guerra fiscal. Texto volta ao Senado. O plenário também aprova em segundo turno de votações a proposta que permite a realização das vaquejadas. A PEC agora vai para a promulgação pela mesa do Congresso Nacional. Comissão de Finanças e Tributação vai investigar se JF e outras empresas do grupo que pertence aos irmãos Batista cometeram irregularidades no mercado financeiro. Do Salão Verde, ao vivo, Mariana Prichitsky. Para a semana que vem, continua prevista a votação da reforma da Previdência. E do corredor das comissões, também ao vivo, Carol Nogueira. CCJ volta a se reunir hoje, ainda no impasse sobre a data da reunião que vai analisar a admissibilidade da PEC que trata das diretas já. Ontem, a CCJ do Senado aprovou um projeto semelhante. Hoje é quinta-feira, 1º de junho. Agora em Brasília, 8 horas e 51 minutos. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto que pretende acabar com a guerra fiscal entre os estados. O plenário também aprovou, em segundo turno de votações, a proposta de emenda à Constituição que viabiliza a prática da vaquejada em todo o país. Vaquejada é uma prática que causa maus-tratos ou é um patrimônio cultural? Essa é a discussão que tomou conta do plenário da Câmara. A descrição das consequências sobre o bem-estar dos animais mostra os inúmeros problemas que essa prática causa, que vão de fraturas e até mesmo o abate, passando por rabos arrancados, os próprios cavalos que eventualmente acabam sendo vitimados e eventualmente até consequências danosas para a saúde dos que praticam. A vaquejada evoluiu sim, ela hoje tem regras, tamanho mínimo de curral para evitar o confinamento, idade, peso e tamanho mínimo do animal para poder entrar na arena, protetor de cauda para evitar machucar a cauda do boi, colchão de areia para o lugar da derrubada, a presença do médico veterinário e do juiz de prova, tudo isso para que a vaquejada possa continuar a entreter. A discussão teve um lado claramente vencedor. 373 votos a favor do patrimônio cultural, contra 50. A votação em segundo turno na Câmara foi a última. Agora o texto deve ser apenas promulgado numa sessão do Congresso. Mas o Supremo Tribunal Federal já tomou uma decisão no sentido contrário, ou seja, essa discussão ainda deve voltar para a esfera jurídica. Eu não diria que é uma afronta, mas eu diria que é um desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, que já julgou essa matéria. O que faz o Congresso Nacional? Busca uma fórmula de inibir uma votação do Supremo. A segunda votação do dia também foi de uma questão iniciada lá no Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, sobre isenções fiscais. Estados ofereceram isenção de impostos, por exemplo, para atrair empresas. Mas isso só poderia ser feito com autorização dos secretários de Fazenda de todo o país, o que não aconteceu. O Supremo decidiu que a prática foi ilegal. A proposta em discussão na Câmara quer validar esses benefícios. O entendimento dessa matéria ela vai além daquilo que nós pudemos negociar aqui por muitos e muitos anos. E que aqui, essa condição jurídica que daremos é realmente o mais importante, que é preservar os empregos que foram gerados em todos os estados que concederam incentivo fiscal. E todos os estados concederam incentivos fiscais. É o esforço coletivo, presidente. E atende uma questão que é fundamental. Ao Supremo judicializou tudo, nós estamos legislando, e é importante dizer isso, retirando a judicialização e tomando, para além da importância, do impacto que isso tem na questão federativa, nós estamos tomando uma posição importante. É importante porque o Supremo, há mais de 5 anos, já condenou como crime a guerra fiscal. O incentivo que foi dado à revelia do Confaz está sendo convalidado.
Então nós estamos resolvendo um problema de todos os estados brasileiros. O PSOL, como já está lá, eu disse no início, vota não e defende aí sim um novo pacto federativo com uma reforma tributária profunda para valer. Não o capital sem risco que se pretende fazer aqui e a idolatria do mercado como solucionador de todos os problemas. Chega de gambiarra fiscal. O texto foi aprovado por 405 votos a 28. A Câmara também abriu a possibilidade para que os estados estendam os atuais benefícios por até mais 15 anos. Mas o texto também contém outros 2 pontos importantes. O primeiro deles é que todas as isenções terão que ser públicas. E o segundo, o gestor que oferecer uma isenção ilegalmente não terá mais acesso às transferências do governo federal e nem a empréstimos, o que na prática inviabilizaria as contas do Estado. Olha, os deputados também aprovaram a medida provisória 765. Ela dá aumentos para 8 diferentes categorias do governo federal. Entre elas, auditores do trabalho e servidores da Receita Federal. O texto segue para o Senado, que se reúne na manhã desta quinta-feira para tentar votar essa matéria. O texto vence hoje mesmo e, se não for aprovado, perde a validade. Outro detalhe importante da sessão de ontem, o PHS, o Partido Humanista da Solidariedade, anunciou que deixou a base de apoio do governo na Câmara. O PHS tem 7 deputados na casa. O comunicado foi feito pelo deputado Diego Garcia. Logo em seguida, o deputado Marcelo Aro, também do PHS, foi à tribuna e afirmou que continua apoiando o governo. Portanto, esse é um sinal da divisão interna do partido, que formalmente deixou mesmo a base de apoio. Eu vou direto então para o Salão Verde. Hoje vou conversar com a Mariana Pichichi, que está por lá. Bom dia, Mariana. Então vamos conversar um pouco sobre esses resultados aí das votações dessa semana. Uma semana que começou com essa promessa de obstrução da oposição e acabou que muita coisa foi aprovada. A gente começa por onde? Isso, Vera. Vamos falar então sobre esse projeto que pretende acabar com a guerra fiscal. Vamos ver, estamos com 2 deputados, o deputado do PT e o vice-líder do PSDB, para fazer uma análise de como que ficou esse projeto, começando com o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas. Deputado, esse projeto foi apoiado pela ampla maioria do plenário. O senhor acha que isso acaba com a guerra fiscal? Bom dia. Não, eu penso que o projeto ameaçola. É um projeto emergencial. Nós precisamos, no Brasil, pensar de forma estratégica a questão regional, o desenvolvimento regional, acabarmos com a guerra fiscal, tendo em vista um projeto maior para o nosso país, um projeto de nação, que hoje nós não temos, e dentro da diversidade nacional, considerando que somos um país continental, nós trabalharmos um tema que me parece fundamental, que é o desenvolvimento regional, potencializar as vocações, os recursos naturais e humanos das diferentes regiões do país, estimulando micro, pequenos e médios empreendedores locais, regionais, o cooperativismo e assim por diante. Ok, deputado Isalci, estamos com ele também, que é vice-líder do PSDB. Deputado, o senhor acha que esse é um primeiro passo e dentro de uma reforma tributária ou é o suficiente? É evidente que a solução passa pela reforma tributária, que né, o deputado Raul já tem discutido e avançado bem na matéria. Agora, é um caso que estava pendente, né, há alguns anos. A maioria dos estados praticaram o incentivo fiscal, mesmo contrariando a legislação. Aqui no DF nós fomos muito prejudicados, porque acho que talvez tenha sido um dos poucos que foram acionados pelo Ministério Público, e nós tínhamos aí uma pendência. O acordo já estava pronto para ser publicado. Isso penalizaria não só as empresas, mas o próprio Estado. Só os atacadistas aqui teriam que pagar quase 10 bilhões com relação ao TARI, que era um incentivo que foi dado em 2004. Portanto, não é a solução, mas nós não tínhamos outra saída. Nós tínhamos que realmente consolidar o que foi feito, porque todos os estados fizeram, e daqui para frente, evidentemente, você tem que ter a questão do direito adquirido, você tem que fazer uma coisa transitória. Mas o caminho, como disse aqui o deputado Patos, é isso mesmo, é a reforma tributária. Vamos falar um pouquinho sobre as outras votações de ontem. Aqui teve o segundo turno da vaquejada, como nós vimos na reportagem. No Senado também votação de uma medida provisória da qual o senhor foi presidente da comissão mista, 759. Que balanço o senhor faz? Eu acho que foi um avanço muito grande. A questão da regularização fundiária no Brasil afeta metade da população, como aqui em Brasília também, a metade da população. Nós temos cidades aqui com mais de 150 anos e que não tem escritura até hoje em alguns bairros. A questão das áreas rurais, que há anos e anos há uma produção sem ter a escritura,
inibindo os investimentos por falta de garantia. Então, veio em boa hora, foram 732 emendas, quase 156 emendas acatadas. Então, houve uma discussão muito grande, muitas audiências públicas do Brasil todo. E o texto foi aprovado e deverá ser sancionado agora nesses próximos 15 dias. Tá, deputado, é o seguinte, acabou de ser aberto o plenário da Câmara dos Deputados. Você que acompanha a gente pela internet, no canal YouTube da Câmara, vai continuar acompanhando essa entrevista. Agora você que está na TV Câmara vai ficar a partir de agora com a sessão extraordinária da Câmara dos Deputados na pauta Acordos Internacionais. Bom, então vamos continuar com o deputado Patrus Ananis nesse momento, falando sobre as outras votações de ontem no Senado, vaquejado. Que balanço o senhor faz de ontem? Eu penso que está havendo um grave desencontro entre a Câmara dos Deputados e a realidade brasileira. Nós vivemos hoje no país uma gravíssima crise política, econômica, social. O desemprego está aumentando assustadoramente. E nós estamos aqui na Câmara discutindo como se não houvesse essa realidade brasileira palpitante e desafiadora. Ontem, o Senado, mais sintonizado com a realidade nacional, aprovou na Comissão de Constituição e Justiça a proposta das eleições diretas. Aqui, na Câmara dos Deputados, sequer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a proposta está sendo discutida. A base governista está impedindo esse debate na Comissão de Constituição e Justiça, cujo papel é examinar unicamente ou exclusivamente a constitucionalidade e a legalidade dos projetos de lei ou das propostas de emendas constitucionais. Nós temos o país hoje vivendo uma crise de poder. O governo Michel Temer é um governo que está no fim. E o país está sentindo isso. Nós temos um presidente sitiado, que não pode aparecer em público. E a Câmara dos Deputados, infelizmente, insiste em desconhecer essa realidade e debater com profundidade o momento que nós estamos vivendo e buscarmos caminhos para a nossa grande e querida pátria brasileira. Bom, deputados, falando um pouquinho sobre a pauta da semana que vem, terça-feira, 6 de junho, a data inicialmente prevista para o plenário começar a analisar a reforma da Previdência. Deputado Patrus, você acha que tem clima, que é possível votar isso aqui? Esse é um outro desencontro do governo. A reforma da Previdência vem encontrando uma grande resistência no país inteiro. Nós todos sabemos que precisamos adequar a Previdência, mas isso deve ser feito num grande debate nacional. Assim como eles vêm impondo ao país a agenda do retrocesso, uma agenda de desmonte das conquistas e dos direitos sociais que nós tivemos no país nos últimos anos, impondo, por exemplo, a chamada PEC dos gastos, que infelizmente virou emenda constitucional 95, que nós chamamos a PEC do desmonte. Desmonta direitos sociais, compromete gravemente a soberania nacional, porque congela o Brasil por 20 anos. 20 anos sem investimentos em educação, saúde, assistência social, segurança alimentar, sem investimentos em infraestrutura, em pesquisa, em desenvolvimento tecnológico e científico. Impuseram a reforma trabalhista, que não é reforma, é o fim do direito do trabalho no Brasil. E agora querem impor uma reforma da Previdência que penaliza diretamente os pobres. Vou dar só um exemplo. Nós temos o benefício de prestação continuada, o BPC, o benefício da LOAS, que garante o salário mínimo para as pessoas idosas com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho que sejam pobres. E a exigência da lei é rigorosa, é pobreza extrema. Para obter o benefício tem que ter uma renda mensal inferior a 1/4 do salário mínimo. E o projeto prevê aumentar a idade de 65 para 70 anos e desvincular do salário mínimo. Assim como a PEC dos gastos assina a sentença de morte do programa Bolsa Família, eles querem fazer uma reforma da Previdência, acabando com o benefício de prestação continuada, colocando a aposentadoria para trabalhadores e trabalhadoras rurais aos 65 anos. A proposta de reforma da Previdência mostra, mais uma vez, que nós temos hoje um governo submisso aos interesses do grande capital, aos interesses do grande mercado, e não um governo a serviço do povo brasileiro. Deputado Isalci, o senhor como vice-líder do PSDB avalia que há clima na semana que vem, data prevista para o julgamento no TSE do processo na chapa
Dilma Temer. Você acha que aqui há clima para começar a análise da reforma da Previdência? Bem, essa reforma está sendo discutida já há algum tempo. Não é evidente que não é exatamente o que foi dito, porque isso já foi alterado na comissão. Mas, de qualquer forma, acho que tem resistência ainda para se discutir a reforma previdenciária. Agora, a questão do teto de gastos, que já foi aprovado, foi muito em função da realidade. Foram 13 anos, né, que destruíram o país, né, um déficit imenso, não se respeitar a lei de responsabilidade fiscal, está aí o afastamento da presidente exatamente por isso, porque nunca respeitou a lei de responsabilidade fiscal, desde a sua criação, o PT votou contra a lei de responsabilidade fiscal, o país quebrado, né, só de juros em 2015 eles pagaram 512 bilhões de juros, 42% do orçamento comprometido com juros, então precisamos ajustar, não dá para fazer investimento sem ter recurso, não dá realmente para dar benefício sem ter recurso. Então a primeira coisa é arrumar a casa. E para isso você tem que ter credibilidade para que os juros caiam, estão caindo, caiu mais 0,75 hoje, exatamente em função da credibilidade. Se não tivesse o teto dos gastos, você realmente dificilmente teria saído da situação que estávamos com total desconfiança do mercado. Então a coisa está ajustando, é evidente que a lei trabalhista moderniza realmente. Nós estávamos com a CLT de 1943, 17 mil sindicatos, 11 mil sindicatos de trabalhadores, quase 7 mil de patronais, né? Você tem mais de 530 súmulas no TRT, eles que decidem de acordo com a opinião e com a decisão de cada juiz, porque a lei não é clara. A CLT, 60% dos trabalhadores na época eram trabalhadores rurais. Nós estamos agora no século XXI, nós temos hoje internet, nós estamos na era do conhecimento. Eu, por exemplo, levei 10 anos para mudar um artigo agora aqui da CLT, o artigo 318, que proibia o professor de dar aula na mesma escola de manhã e de tarde, né, mais do que 6 horas alternativas. Então, precisamos de modernizar, e é o que foi feito. A CLT ela foi modernizada e só assim para avançar, realmente criar mais emprego, fortalecer realmente as relações e fortalecer inclusive a relação sindical. Ok, deputado Exalci, deputado Patrus Ananias, obrigada pela entrevista. Vera, semana que vem a gente continua acompanhando o plenário. Obrigada, deputada. Obrigada, Mariana, e obrigada, deputados. Bom, a gente adiantou aqui um pouquinho, os deputados falaram um pouco sobre esse impasse na CCJ, continua mesmo o impasse lá na Comissão de Constituição e Justiça sobre a data em que seria votada a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, que permite aí as eleições diretas, no caso de o cargo de presidente da República ficar vago até 6 meses antes do fim do mandato. Sobre isso eu vou conversar agora com a Carol Nogueira. Bom dia, Carol. Tem mais uma vez reunião da CCJ agora pela manhã? Pois é, Vera, tem sim. Tem mais uma reunião marcada para daqui a pouquinho e está na pauta esse requerimento aí para definir a data de uma reunião exclusiva para tratar desse assunto, a constitucionalidade, se é constitucional ou não, essa proposta de emenda à Constituição que trata das diretas já, como você falou. Ontem, na reunião de ontem, o presidente chegou a sugerir uma data, 7 de junho, na semana que vem. A oposição concordou com a sugestão, mas aí foi o governo que passou a discordar dessa data. Vamos dar uma olhadinha na matéria. Esta é a terceira semana em que deputados da oposição fazem obstrução na CCJ e impedem a votação de outras matérias para forçar a análise da admissibilidade da PEC das diretas. A proposta prevê eleição direta no caso de vacância da presidência e da vice-presidência da República, exceto nos 6 últimos meses do mandato. Numa reunião nesta quarta-feira, o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas, sugeriu votar a PEC em sessão única no próximo dia 7 de junho. A data foi aceita pela oposição. Nós aceitamos a proposta do presidente de votar como item único, até porque nós apresentamos um requerimento com 1/3 de assinaturas da comissão para que seja instalada uma sessão extraordinária. E o presidente precisa agendar. Quem inviabiliza agora isso, pressionando o presidente para não marcar, é o governo, que não quer que a pauta das eleições diretas venha para a sessão da comissão. Já deputados da base do governo afirmam que essa ideia da oposição é casuísmo. A base não tem medo de absolutamente nada. Aliás, a palavra não é medo, né? É inteligência. Nós temos uma Constituição e este é o texto em vigor. O texto que não incomodava no ano passado não deve incomodar agora. Quer dizer, só porque tem uma oportunidade para colocar o larápio mor,
na condição de presidente da República, então nós temos que modificar o texto constitucional antes que a cadeia ele leve? É claro que não, isso é oportunismo que se chama, isso é demagógico. Nós tentamos um acordo para que se pudesse estabelecer uma data. A própria oposição, no primeiro momento, impôs algumas condições impossíveis da presidência assumir, mas logo na sequência a própria situação, a própria base também não concordou com um dia certo em relação a isso, de modo que nós vamos avaliar agora, a partir do critério da própria presidência, de escolher uma data para que essa PEC possa ser pautada e, enfim, debatida na Comissão de Constituição e Justiça. E ontem, a CCJ do Senado aprovou uma outra PEC bem semelhante, também trata das diretas já, mas com uma diferença aí de datas. A PEC que foi aprovada no Senado prevê diretas caso haja vacância dupla, ou seja, de presidente e vice-presidente, nos 3 primeiros anos de mandato. No último ano de mandato, haveria eleições indiretas. A daqui da Câmara, a PEC daqui da Câmara, fala só as eleições diretas vão até 6 meses antes do término de mandato. Vera. A gente esclarece aí um pouco, porque realmente são coisas muito semelhantes. O deputado Patrus até falou sobre isso um pouco agora, fica esclarecido então. Agora, Carol, daqui a pouquinho começa um seminário importante aí sobre a Base Nacional Comum Curricular, um seminário da Comissão de Educação. Um seminário que vai debater um tema que todos os estudantes e professores estão esperando que seja definido, né? Exatamente, Vera. Essa base está sendo discutida lá no Conselho Nacional de Educação, que é formado por entidades aí ligadas à educação, da sociedade civil. É um assunto que não passa necessariamente pela legislação aqui do Congresso Nacional, não. Mas está todo mundo de olho, a Comissão de Educação acompanhando de perto, porque pode mudar a vida de todos os estudantes brasileiros, e trazendo aí uma base comum para estudantes da rede pública, da rede privada, das diferentes regiões do Brasil. E é sobre isso que a gente conversa agora com o deputado Flavinho, do PSB de São Paulo. Ele estava me explicando o funcionamento disso tudo. Deputado, o que vai ser discutido hoje nesse seminário? Qual que é a avaliação que a Comissão de Educação faz hoje de como essa base está se encaminhando? Bem, a Base Nacional Comum Curricular, na verdade, ela está inserida numa lei que já passou pelo Congresso, que é o Plano Nacional de Educação. Então, ali está previsto que precisa existir uma Base Nacional Comum Curricular. A partir daí, então, começaram-se as discussões, desde 2014, quando foi aprovado o Plano Nacional de Educação. O que chegou hoje, né, há poucos dias atrás, né, no Conselho Nacional de Educação, é a terceira versão da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E essa base, ela vem com muitas divergências, ela vem com muitos pontos que recebem muitas críticas de vários setores da sociedade. Ainda chegando numa terceira versão já no CNE, ela não está pacificada. Existe ainda bastante conflito e prova disso é que a gente vai ter hoje aqui essa discussão nessa comissão. Eu fui o autor de um dos requerimentos, o requerimento inicial, que deu o pontapé aí para esse seminário, que estamos convidando a senhora Maria Helena, secretária executiva do MEC, para ela nos dar mais informações sobre como foi formatada a BNCC, como as entidades foram contactadas, como foi discutido tudo isso com a sociedade, com escolas confessionais, por exemplo, que foi retirado da Base Nacional o ensino religioso. Então, a gente quer entender como isso foi construído, sendo que na nossa Constituição é contemplado o ensino religioso, ainda que não tratando de forma proselitista nenhuma religião, mas o ensino religioso tomando por base que 90% da população brasileira se declara cristã, né? Então, na nossa Constituição está contemplado. Então, são vários temas que ainda não estão pacificados na BNCC, que nós queremos discutir um pouco mais aqui, saber como isso está funcionando. E existe também já um movimento no Congresso Nacional, até para nós trazermos para dentro do Congresso também a discussão da Base Nacional, visto que aqui nós temos também, claro, a representatividade de toda a população brasileira, visto que somos eleitos pelo voto direto, e poderíamos também aí trabalhar de forma mais ampla essa questão da Base Nacional. Eu tenho algumas restrições, alguns pontos vejo que são positivos, outros precisam ser discutidos, e é o que a gente vai fazer hoje aqui. Deputado Flavinho, a maior polêmica é a dificuldade de chegar lá na ponta, na minúcia do que tem que entrar numa base, de realidades tão diferentes, né, das diferentes regiões, ou são temas específicos, como, por exemplo, a identidade de gênero? As duas coisas, né? Primeiro, que é muito difícil mesmo num país com dimensões continentais como o Brasil, você conseguir definir um conteúdo único para todas as regiões do Brasil, sem levar em conta as realidades culturais de cada uma dessas regiões, como o Norte, por exemplo, Nordeste, que tem uma
uma cultura riquíssima, o Sul a mesma coisa. Então é muito difícil você dizer que uma base nacional comum curricular vai atender a todas essas demandas. Então esse é um dos pontos críticos que tem na base. O outro ponto é uma questão realmente muito controversa, que é a questão de gênero. E a gente conversava um pouquinho aqui, eu explicava, a questão de gênero, enquanto gênero masculino e feminino, não tem problema nenhum. E quando se passa por essa situação de gênero feminino e masculino, claro, se trata do machismo, se trata de falar nas escolas sobre a questão das DSTs, por exemplo. Agora, a nossa preocupação e a preocupação da grande parte da sociedade é como esses temas vão chegar na BNCC e como esses temas vão chegar nas faixas etárias, né, do ensino básico, fundamental e médio. Porque, claro que a base agora trata do ensino fundamental, mas como que vai tratar com uma criança de 6, 7 ou 8 anos a questão do machismo? Vai ser tratado como a gente vê na base nacional, com material vindo de ONGs feministas? Não, aí não pode, porque você vai descambar para o outro lado. Então, como encontrar esse equilíbrio? Então, veja, não é um discurso fundamentalista, como às vezes querem taxar muitas vezes essas colocações. Não é uma preocupação que a gente tem de como o conteúdo vai chegar. Porque se você leva um conteúdo que não é apropriado para aquela faixa etária, você corre o risco de antecipar situações para aquela criança que ela não deveria viver naquele momento. Segundo, você corre um outro risco, que é ainda muito mais sério, e ainda ferindo a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica, que é tirar dos pais o direito de dar formação moral e sexual para os seus filhos. Então, é bem tenso o tema, é bem complexo, mas a gente quer discutir, quer debater. Para isso, a gente vai estar hoje nesse seminário. Obrigada, deputado Flavinho. É uma grande responsabilidade mesmo também fazer a sociedade evoluir. Obrigada, deputado. A gente volta com a Vera. Obrigada, Carol. Deputado, a gente fala agora um pouco sobre essas últimas delações aceitas pelo Supremo Tribunal Federal, que envolvem aí os executivos donos da JBS e que tem forte impacto tanto na política quanto na economia do país. Por causa disso, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou requerimentos para a realização de audiências com a presença de Wesley e Joesley Batista, proprietários do Grupo JBS. Serão convocados também o presidente do Banco Central, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários e o ministro do TCU, Augusto Sherman Cavalcante. Os deputados querem investigar se os empresários tinham acesso a informações privilegiadas do mercado financeiro. Um outro requerimento de convocação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi colocado em pauta e causou muita polêmica. Meirelles ocupou postos de diretoria no grupo JBS durante 4 anos. Não seria constrangido, veria como autoridade, respeitosamente, explicar para os deputados e para o povo brasileiro se ele sabia ou não, na condição de ex-presidente e atual ministro, dos processos que culminaram em toda essa crise, que tem dado um prejuízo à economia brasileira, com o aumento do dólar. Então nós estamos falando aqui de gente poderosa que está sendo protegida por uma irresponsabilidade ou covardia de alguns deputados aqui que foram contra o nosso requerimento de convite do ministro Meirelles. É evidente, se tivesse algum indício, ou em algum momento de alguma delação, ou de alguma auditoria, se tivesse levantado alguma coisa que pudesse justificar a convocação ou o convite dele, não teria nenhuma dificuldade. Agora, não dá para brincar com a economia, né? No Brasil vale muito a versão e não o fato. Então não dá para ficar chamando toda hora o ministro da Fazenda para discutir coisas da relação privada sem nenhum indício até agora. Eu vou voltar para o corredor das comissões para conversar com a Carolina Nogueira. Carol agora vai falar sobre uma outra reunião agora importante que vai debater um projeto que proíbe o uso de óleo diesel em carros de pequeno porte. É isso, Carol? Na verdade, Vera, vamos explicar. Existe uma comissão mista, uma comissão especial em funcionamento aqui na casa hoje, que trata de um projeto que amplia o uso do óleo diesel para carros de pequeno porte, para outros tipos de carro. E a Comissão de Meio Ambiente, preocupada com esse projeto, preocupada com a tramitação desse projeto nessa comissão especial, resolveu discutir esse assunto aqui na Comissão de Meio Ambiente. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o presidente da comissão, o deputado Nilton Tato, que é do PT de São Paulo. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Qual que é a sua preocupação, qual a preocupação da Comissão de Meio Ambiente em relação a esse projeto? A minha preocupação é que esse é um projeto de 2011, ainda na gestão do presidente Cunha foi criada uma comissão especial para discutir. Portanto, quando você cria uma comissão especial, você agiliza o processo aqui dentro da casa do projeto. E hoje já tem um relatório que, nesse projeto,
ele já previa você ampliar o uso do óleo diesel para além daquilo que a legislação permite hoje, né? Hoje a legislação permite você usar para transporte de carga, transporte de passageiro e carro utilitário traçado, né? Então esses 4x4. O projeto de lei já prevê ampliar para outros utilitários, né? Para outros utilitários e também carros passeio acima de 1.000 cilindrada. Agora já tem um relatório, entendeu? Que amplia para todo tipo de veículo, né? Inclusive aqueles abaixo de 1.000 cilindradas. Então, a nossa preocupação é que você vai estimular, na verdade, o uso do combustível, um dos mais poluentes que a gente tem. Isso vai completamente contrário aos compromissos que nós assumimos, que o Brasil assumiu na Conferência do Clima. A pauta, sabemos que hoje uma das principais responsabilidades de emissões de gás de efeito estufa é na área de transporte. Então, o Brasil assumiu diminuir drasticamente, né, o volume de gases, né, da emissão na área de transporte, e este projeto vai ao contrário. Na verdade, ele vai aumentar, entendeu, a emissão. Um outro aspecto é que esse projeto é oportunidade, na verdade, para a gente discutir outras fontes de energia, entendeu, para o uso de carro. Mais ou menos o que está acontecendo na Europa. Porque às vezes eles usam o argumento que na Europa o carro é liberado o diesel para todo quanto é veículo. Primeiro que o diesel que eles têm lá é um diesel que é menos poluente do que aqui no Brasil, tá? Nós, inclusive, para poder utilizar um diesel menos poluente, nós temos que importar, porque o nosso petróleo não é bom para a produção desse diesel. Também tem um efeito de você vai aumentar consideravelmente o consumo de óleo diesel, e com isso você pode, de repente, ficar mais caro, né, para o transporte coletivo e transporte de carga. Então tem consequência para a sociedade como um todo. A outra é você aumentar as exportações desse diesel, tá? Você tem impacto do ponto de vista da balança comercial. O que a Europa vem fazendo, eles vêm, na verdade, indo para outra linha, na verdade, saindo fora do consumo de energia, né, para transporte desse tipo de diesel de queima de combustíveis fósseis e ampliando cada vez mais os carros elétricos, né? Então, esse projeto é uma oportunidade da gente também, enquanto Comissão de Meio Ambiente, junto com a comissão especial desse projeto, discutir e contribuir para um debate de como que a gestão pública invista mais, né, e a indústria automobilística invista mais no carro elétrico no Brasil. Deputado, qual que é o apelo do diesel? É o preço? É só o preço? Acho que é o que motiva, pelo que eu estou entendendo no relatório, na comissão especial, é o preço, né? Você, na verdade, que você popularizou a utilização do carro, que isso eu acho que é um efeito bom, assim, não tem o problema das pessoas terem o carro. O problema é que o poder público, na verdade, precisa trabalhar numa perspectiva de você melhorar o transporte público, investir no transporte público e investir em combustíveis que sejam renováveis, que não cause dano para a poluição, do ponto de vista, principalmente nas grandes cidades, que assuma o nosso compromisso do ponto de vista da sustentabilidade do planeta, de diminuir as emissões de gás de efeito estufa, né? Então, falei assim, qual que é o ganho? Não é o ganho de quem tem o carro, mas com prejuízo para o conjunto da sociedade, ou para a maioria da população que usa o transporte público. Então, é essa preocupação que nós queremos conversar. Nós queremos conversar, dialogar, ouvir o argumento do outro lado. Estamos trazendo para esse seminário tanto a sociedade civil organizada, que são militantes da causa ambiental, como também do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Minas e Energia, né? O próprio relator está sendo convidado, entendeu, da Comissão Especial para vir nesse debate. E é papel nosso, da Comissão de Meio Ambiente, debater a partir dessa perspectiva do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Deputado Newton Tato, muito obrigada pela sua entrevista. Boa audiência para o senhor mais tarde. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Tem que debater mesmo efeito estufa, as mudanças no clima, o que a poluição pode causar com isso, porque a gente agora mesmo está vendo que os noticiários dos últimos dias vêm mostrando imagens da enchente que já deixou 35 mil desabrigados em Pernambuco e em Alagoas. Uma lei de 2012 prevê a criação de um cadastro de municípios com áreas de risco para organizar a prevenção de desastres desse tipo. Aqui na Câmara, uma audiência pública foi convocada para descobrir por que o cadastro ainda não existe. Cidades alagadas, casas destruídas.
exemplos do que o cadastro de municípios sujeitos a inundações, deslizamentos e outros desastres naturais deveria ajudar a prevenir. Na audiência pública promovida pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, a representante do Ministério da Integração Nacional disse que falta ao governo publicar um decreto para detalhar a lei que prevê o cadastro, editada há 5 anos. Após nós identificarmos áreas prioritárias, vamos partir para o cadastro e é isso que está se prevendo, é isso que a gente está iniciando. Lógico, precisamos elaborar um plano de execução com datas, mas a partir da regulamentação da 12608, o Brasil terá 240 dias para apresentar esse cadastro e que os municípios comecem a dar início. Apesar de a lei não ter sido regulamentada, o governo afirma estar trabalhando para elaborar planos de emergência, treinar e equipar os municípios, além de financiar obras. No campo da gestão, por exemplo, cerca de 20 milhões de reais já foram investidos desde 2011 e no campo das ações estruturais, obras de prevenção, de contenção de encostas e de prevenção a inundações, a cheias e inundações, já cerca de 12 bilhões de reais. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano disse que vai pedir ao ministro da Integração Nacional que informe o cronograma para a implantação do cadastro. Aí nós vamos passar então a acompanhar a implantação deste cadastro para ter o segundo avanço. O primeiro avanço, no prazo de 30 dias, ter o decreto de regulamentação. O segundo avanço, no prazo de alguns meses, no máximo 8 meses, ter pronto o Cadastro Nacional de Municípios com áreas de risco e assim ajudar a evitar morte de pessoas como as 8 pessoas que perdemos lamentavelmente nesses últimos dias em Pernambuco e Alagoas. E o plenário da Câmara aprovou na noite desta quarta-feira a criação de uma comissão externa de deputados para visitar os atingidos por enchentes nos estados de Pernambuco e Alagoas. Veja agora outros destaques desta quarta-feira aqui na Câmara. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle promoveu debate sobre 2 ferramentas de controle financeiro e social e o monitoramento das contas públicas. Os responsáveis pela plataforma digital Fiscalize Agora e pelo portal Diagnóstico Público apresentaram as 2 ferramentas, que usam dados públicos de prestação de contas de prefeituras, estados e União, com o objetivo de disponibilizar as informações de uma maneira mais amigável. A Comissão Especial sobre Proteção de Dados Pessoais discutiu o papel do órgão que deve fiscalizar a segurança da informação no país. Os especialistas estão preocupados com a autonomia desse órgão, que deve definir regras sobre o tema. O texto do governo sugere a criação de um órgão centralizado nos moldes de agência reguladora. Já outra proposta defende estruturas pulverizadas com um poder para definir sanções e parâmetros éticos no tratamento de dados. A comissão especial que analisa mudanças na Lei Candir promoveu audiência pública sobre o tema. Em 2015, os estados deixaram de arrecadar mais de 48 bilhões de reais com a Lei Candir e receberam de compensação financeira da União apenas 4 bilhões e 300 milhões de reais. Os dados são do Conselho Nacional de Política Fazendária e foram apresentados nesta quarta-feira. Em vigor desde 96, a Lei Candir regulamentou o ICMS, mas ficou mais conhecida por isentar do tributo os produtos primários e semi-elaborados destinados à exportação. Tudo para dar competitividade a produtos brasileiros como soja, café e minérios. O objetivo agora é criar novos critérios de compensação para os estados. Um projeto em análise aqui na Câmara altera as leis sobre a distribuição de energia elétrica no país e acaba com o monopólio da venda da energia residencial. A proposta foi tema de uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia. Atualmente, a distribuição da energia elétrica para residências no Brasil é feita por 64 empresas concessionárias, muitas ligadas aos governos estaduais. Somente os consumidores de grande porte, como indústrias, podem comprar do chamado Mercado Livre, formado por outros fornecedores. A proposta em análise na Comissão de Minas e Energia é acabar com esse monopólio e permitir que as pessoas escolham de que empresa comprar a energia a ser consumida em casa. Com essa portabilidade, você podendo escolher quem é que produz energia
nós esperamos que a queda nos preços seja maior que 20% na média. Na audiência pública sobre o assunto, os representantes das empresas que comercializam a energia no Mercado Livre defenderam que a abertura prevista para ocorrer a partir de 2022 vai trazer muitos benefícios ao consumidor residencial. Ele pode diretamente escolher se, por exemplo, pretende comprar uma energia renovável, ele faz esse direito. Se pretende comprar uma energia de outro gerador, ele tem esse direito. Se pretende comprar energia de um comercializador, ele exerce esse direito. E essa competição gera preços menores para o consumidor. Mas para o representante das concessionárias que hoje têm um monopólio na distribuição, é preciso planejar com maior antecedência a implantação da chamada portabilidade para o fornecimento de energia. É que as empresas compram o produto 5 anos antes, via leilão, a partir da projeção de demanda. Outra preocupação é não deixar de atender as comunidades de difícil acesso. As comercializadoras vão querer o filé mignon e a carne de pescoço vai ficar com as distribuidoras. Se não houver uma separação clara prevista em lei e se não houver a determinação de um supridor de última instância que vai cuidar do atendimento dessas comunidades. O relator do projeto de lei pretende finalizar o texto para votação até o mês de julho. Ele lembrou que as empresas concessionárias nos estados não vão ser prejudicadas caso a proposta vire lei. Talvez a gente afaste um pouco da distribuidora o papel de comercializador de energia elétrica, que não é, na essência, um papel da distribuidora, mas a gente tem que fazer isso de forma responsável, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro dessas concessões, porque elas fazem parte de um serviço essencial, que é que possibilita que essa energia chegue à casa do consumidor. Precisa ficar muito claro para o consumidor que se a insatisfação dele é com a quantidade de interrupções no serviço, ou a migração que propõe o projeto de lei não vai resolver o problema dele. Ele simplesmente vai escolher uma outra empresa para comprar o produto energia elétrica, mas o serviço de transmissão e distribuição permanece exatamente o mesmo. Nós não dispomos, por exemplo, dos mecanismos que tínhamos no país para financiar a expansão do setor elétrico. A sociedade hoje tem uma demanda maior por liberdade de escolha, por renováveis. As novas tecnologias estão se impondo na geração distribuída, na redução do custo de diversas fontes. Então, o novo no setor de energia elétrica vai se impor. Olha, um tema agora difícil de ser abordado foi alvo de debate aqui na Câmara. Alguns grupos indígenas no Brasil ainda mantêm o costume de tirar a vida de crianças nascidas com deficiências físicas ou por outros motivos, como a gestação de gêmeos. A prática, conhecida como infanticídio, foi debatida na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A índia Kanhurraká é da etnia Camaiurá, na região do Xingu, em Mato Grosso. Ela conta que uma criança que nasce com deficiência é tida como maldição pelos costumes da sua aldeia. Aos quase 5 anos de idade, ela começou a demonstrar sinais de distrofia muscular progressiva. Para sobreviver, segundo ela, seus pais fugiram da aldeia. Eles acham que a gente traz espíritos maus e maldições para a aldeia, então eles têm que tirar a gente para não contaminar a aldeia, para não prejudicar, então eles fazem isso para o bem da aldeia. Eles acreditam nisso. A tradição indígena que faz os pais tirarem a vida de filhos com deficiência ou com algum outro problema, conhecida como infanticídio, é seguida em cerca de 10% das tribos indígenas, segundo participantes da audiência realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Para a deputada Rosinha da ADEFAL, que pediu o debate, a prática não pode ser ignorada e nem discriminada. Para ela, é possível modificar essa tradição e evitar que mais crianças sejam vítimas. E isso pode ser feito com políticas públicas, como a divulgação de cuidados básicos com a saúde e a adoção. Essas alternativas de como fazer os povos entenderem, essas políticas chegarem até eles, para que, sem que haja nenhuma agressão à cultura, mas que a vida seja preservada. O representante da FUNAI pediu cuidado para não generalizar, pois não são todas as etnias que praticam infanticídio. E que a mudança tem de ser feita com a conversa e o diálogo, respeitando os costumes de cada povo. A adesão para uma prática ela tem que ser voluntária, ela tem que ser
por interesse, por acreditar naquilo, por adesão, não por imposição. Tem que ser junto com eles, tem que ter respeito à forma como eles organizam o pensamento, as ideias, o entendimento do mundo. Delicado, né? Tem que ter respeito pelas tradições e pela vida também. A gente muda um pouquinho de assunto agora. A reestruturação de carreiras de servidores públicos federais esteve no centro de um debate aqui na Câmara. Representantes dos trabalhadores e do governo concordam que é preciso fazer mudanças na organização dos cargos. A divergência está em como algumas dessas mudanças estão sendo feitas. A proposta em debate na Comissão de Trabalho da Câmara quer organizar as carreiras administrativas de 2 órgãos federais, a Advocacia Geral da União e a Receita Federal. Ele é um projeto que abre uma possibilidade de corrigirmos uma série de injustiças que perpassam órgãos que são muito importantes para o nosso país. Obviamente que você não arrecada nesse país e a Receita não funciona se nós não tivermos uma carreira de suporte. Representantes de trabalhadores e do governo são favoráveis à nova carreira de suporte ao trabalho dos advogados e procuradores da União. Já na Receita Federal, há divergências. A direção diz que a proposta resolve um problema ao trazer para dentro do órgão todos os funcionários que apoiam a atuação dos analistas e fiscais. Hoje, a carreira que presta esse apoio pertence ao Ministério da Fazenda. Isso cria algumas dificuldades, alguns embaraços em determinadas atribuições. Há uma série de atribuições, como atendimento ao contribuinte, como algumas atividades na área aduaneira, que são da carreira. Então é importante que eu tenha que esse pessoal dentro da casa, bem estruturado, com atribuições definidas, e assim a gente consegue evitar eventuais desvios de função. Mas um grupo de 2.000 servidores da extinta Secretaria da Receita Previdenciária, que foi remanejado para a Receita Federal, não concorda em integrar a carreira de apoio. Esse projeto é equivocado porque ele não resolve a nossa situação. E esse projeto nos coloca numa carreira em separado, que diz de suporte como uma carreira administrativa, e ele não nos contempla na inclusão na Receita Federal. A proposta também cria uma nova carreira, a de Tecnologia da Informação, para reunir todos os profissionais da área que atuam em todos os órgãos públicos federais. Os analistas de TI que já trabalham para o governo acreditam que isso pode deixar a carreira no serviço público mais atrativa. Nos 2 últimos concursos, tivemos mais vaga que aprovados. E por que isso acontece? A exigência em termos de conhecimento é alta e a remuneração é baixa. O relator da proposta disse que deve apresentar mudanças ao projeto do governo em 2 semanas. A gente precisa ter acessibilidade e levar em conta as reivindicações. Eu acho que eu sou daqueles que defendem um Estado forte, e um Estado forte não se faz sem o servidor. A Comissão de Trabalho aprovou o projeto que regulamenta a profissão de paisagista. Aquele profissional que planeja a organização de espaços abertos e torna casas e cidades mais agradáveis. A combinação de flores e outros elementos da natureza em casas ou em espaços livres formam belos jardins e paisagens. Além de melhorar o ambiente, as áreas verdes proporcionam qualidade de vida, estimulam encontros, realização de atividades físicas e lazer. E tudo começa com a criatividade dos paisagistas, profissionais que se dedicam a desenhar e acompanhar a execução desses projetos. Muitas pessoas acham que paisagismo é só beleza. Na verdade, paisagismo é mais do que isso. Um profissional que é capaz de entender as expectativas sociais, coletivas e individuais e saber responder a essas expectativas, com certeza vai criar um novo patamar de espaços públicos, espaços individuais. Hoje a atividade de paisagista é realizada por diversos profissionais, muitos sem qualquer formação. Por isso, a Comissão de Trabalho da Câmara aprovou um projeto para regulamentar a profissão. A atividade poderá ser exercida por quem tiver curso superior de paisagismo ou arquitetura da paisagem. Também vai poder trabalhar na área quem tiver pós-graduação nessas especialidades, desde que seja formado em arquitetura, agronomia, engenharia florestal, biologia ou artes plásticas.
sociedade ganha, porque ela vai ter regulamentada uma profissão e na hora de você contratar um paisagista, você vai saber que aquela pessoa tem uma formação acadêmica para exercer essa profissão, um respeito maior ao consumidor e uma qualidade maior no serviço. A regulamentação estimula que as universidades criem um curso de paisagismo, né? Então a gente cria no Brasil uma estrutura grande de ciência, pesquisa e extensão na área de paisagismo que não tem hoje em dia. Apesar de já aprovado na comissão, o deputado Augusto Coutinho discorda do texto. Para ele, a profissão deveria ser especialidade apenas dos profissionais de arquitetura. Nada contra os paisagistas, acho que são fundamentais, mas não precisaria necessariamente se retirar da profissão de arquiteto, pois eu acho que já na faculdade, já na escola, você já consegue ter esse aperfeiçoamento de paisagista na profissão de arquiteto. O projeto também regulariza a situação de quem exerce a atividade há pelo menos 5 anos. O texto agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, seguirá para o Senado sem precisar ser votado no plenário da Câmara. Vamos para as últimas informações, então, saber o que vai ser a agenda de trabalhos hoje no Congresso, aqui na Câmara, com as nossas equipes que estão no Salão Verde e no corredor das comissões. Eu vou começar com a Mariana, que hoje tem a pauta do plenário. Mariana. Isso, Vera, no plenário acontece nesse momento uma sessão extraordinária. Na pauta são 5 acordos internacionais. E à tarde está prevista apenas uma sessão de debates às 14h, Vera. Obrigada, Mariana. Vamos então para o corredor das comissões. Quem tem a pauta mais quente por lá hoje é a Carol. A maior expectativa para essa reunião, Vera, 10 horas da CCJ, que pode voltar a discutir esse assunto super polêmico aí de quando que a Câmara vai começar a analisar a constitucionalidade da PEC que trata das diretas já, mas tem outras audiências, outras reuniões marcadas para acontecer agora de manhã. A Comissão de Desenvolvimento Urbano vai discutir uma PEC que reconhece os biomas da Caatinga e do Cerrado como patrimônio nacional. A Comissão de Educação aqui do lado já está começando o seminário que vai discutir a Base Nacional Comum Curricular. A Comissão de Meio Ambiente, como a gente falou, discute aquele projeto que trata do óleo diesel. Tem uma reunião da Comissão Especial que analisa a PEC 15 de 2015, que torna o Fundeb permanente. Tem reunião também da Comissão de Cultura com um assunto bem interessante, um projeto de lei que isenta os órgãos públicos e as entidades filantrópicas do pagamento de direitos autorais por obras musicais e obras litero-musicais nos eventos promovidos por eles. Também um assunto polêmico que vai acontecer aqui no corredor das comissões hoje. Vera. Obrigada, Carol. Bom dia para você. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu, o plenário aprova uma proposta que libera a vaquejada e outra que põe fim à guerra fiscal entre os estados. Comissão de Finanças aprova a convocação dos irmãos Batista, proprietários do Grupo JBS, do ministro do Tribunal de Contas da União e do presidente do Banco Central. Em audiência pública, a Comissão de Minas e Energia debateu a lei que acaba com o monopólio de venda da energia residencial. A reestruturação de carreiras de servidores públicos federais foi debatida aqui na Câmara. Deputados e trabalhadores concordam que é preciso fazer mudanças, mas divergem sobre como essas mudanças estão sendo feitas. E esta edição do Câmara Hoje chega ao fim. A gente volta a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quinta-feira, 1º de junho. Neste momento em Brasília, 9h40. Para você, um ótimo dia.